uma das coisas que acho que eu sempre trouxe na minha vida, ali na carreira, que eu percebi ao longo desses 20 anos, quão caro é a gente ter equipe que às vezes não é a pessoa certa no lugar certo, né? Às vezes nem só por competência, às vezes é um cara muito competente, sênior, mas que está no lugar errado, não está na posição certa. Então investiria muito nisso, principalmente em empresas B2B, né, prestador de serviço como a gente. Como, né, nosso principal custo é folha, é pessoas, é gente, é como que a gente transforma esse capital humano numa equipe de alta performance, alocando as pessoas certas nos lugares certos. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de iniciar a nossa próxima gravação aqui, chamar o nosso próximo convidado, se inscreva no canal para que você não perca os próximos episódios. Lembrando que a gente fala aqui sempre de gestão na prática, tá bom? E hoje o nosso convidado é um grande parceiro, tem grande experiência na área dele, é um cara que vem de um fruto de sucessão, igual a minha que eu passei aqui com os meus pais. Estou aqui com o Carlos Schwastman, da Costa Brava. Kaká, famoso Kaká, na verdade, assim. Para os íntimos não, né? Todo mundo te chama de Kaká, né, Kaká? Todo mundo, Fábio, tem jeito, é geral. Kaká, muito bem-vindo. Funcionários, colaboradores, enfim. Todo mundo, né? Trade, turismo ali. Na internet, no Instagram, você é o Kaká. Kaká é mais fácil. Kaká, muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Vamos contar um pouquinho da história sua, da história da sua família? Bora, vamos lá. Tem muita história, a gente vai tentar resumir aqui um pouquinho, mas acho que é um prazer estar aqui com vocês, Fábio, enfim, amigo, né, e parceiro nosso aí na contabilidade há, sei lá, talvez mais de 10 anos, né, provavelmente. Sim. Muitos anos e, enfim, poder colaborar, contar um pouquinho da nossa história, acho que sucessão, governança, gestão, acho que a gente tem desafios interessantes aí ao longo desses 37 anos. Verdade. Kaká, conta um pouquinho, cara, da Costa Brava, o que a Costa Brava faz, quais são os braços de negócio dela? Bora. Bom, basicamente a Costa Brava é uma agência de viagens e eventos, né? São os 2 grandes blocos, vamos dizer, de negócios, né? Viagens corporativas, aí para o mundo todo, empresarial, B2B. Viagens a lazer, então, né, a sua viagem de lazer, viagem da família, viagem de esporte, enfim, as viagens em geral. E eventos passou a ser também um outro business muito forte para a gente. E aí eventos corporativos, em geral a gente faz convenções, feiras, pequenos e médios eventos também, a gente roda mais ou menos 3 mil eventos por ano para mais de 300 e poucas empresas, né? Então, desde recentemente a feira AgriShow, a gente fez um stand para um cliente gigantesco, convenções, acabamos de fazer uma outra convenção também para um grande cliente, 8.500 pessoas, com 5 mil passagens emitidas, então assim, é um business complexo, muito grande também, hoje em dia. Então basicamente são esses 2 grandes negócios, né? Viagens e eventos, hoje com 220 colaboradores mais ou menos, baseado em Campinas. Legal. E, enfim, pessoas também ao redor do Brasil, em outras praças também. Legal. E não se limita só aqui na questão de eventos, na região, ou como que é? Não, Fábio, a gente faz eventos, enfim, no Brasil todo e fora também, né? Nessa área de eventos a gente faz eventos e também eventos nacionais e eventos internacionais. Então agora, por exemplo, a gente está com um cliente na Grécia, uma campanha de vendas e que roda todo ano essa campanha e cada ano ele leva todo o time que ganhou, né? Enfim, que performou ali na campanha para um destino selecionado, inclusive definido entre o time e tal, tem toda uma dinâmica para a escolha do destino. E agora estão lá, acho que mais de 100 pessoas na Grécia, né? Então, fizemos Japão, China, atendemos multinacionais aqui na região, também empresas nacionais, diversos portos. Então, de fato, hoje a gente abrange o mundo todo, com equipe no Brasil, mas a gente acaba contratando, nesse evento, inclusive, de 8.500 pessoas, só de freelancers, né, ali para o projeto. Contratou 110 pessoas para um único projeto, né? Então, cara, eu fico assim imaginando aqui como empresário a proporção, porque a gente fez um evento agora semana passada aí de cultura, nossa, para 170 pessoas, e cara, imobiliza aqui 3 departamentos, nossa, é o marketing, loucura, né? E o lugar extremamente lá no Grupo Acelerador, extremamente pronto. Então, assim, não tinha muito o que fazer, e realmente a gente fica aqui mobilizado 3 meses aí, pelo menos umas 3, 4 pessoas
Direto. Fora a mobilização ali do interno ali durante a véspera ali, eu fico imaginando, então, para 8.000 pessoas, o trabalho que é montar um evento desse. Não, eu acho que o desafio, né, Fábio, assim, idealmente, quando a gente pensa num evento, acho que o principal ali para que a gente tenha bastante sucesso é planejamento, né? É você ter tempo, uma antecedência de compra razoável para a gente conseguir, de fato, organizar, planejar, né? A gente faz toda a parte criativa, né? Então, hoje a gente é uma agência, a gente coloca como uma agência de live marketing, não uma agência de eventos, porque a gente tem todo o time de criação, tem uma arquiteta no time que faz 3D, planta, cenografia. Então, a gente é uma agência de publicidade e viagens, de alguma forma, né? Mas planejamento é vital, assim, quando a gente precisa de, né, para executar um evento, uma feira grande, ter tempo de aprovação de todas as artes, falar com todos os convidados, organizar toda, né, a logística das pessoas. Então, quanto mais antecedência, mais sucesso e mais, enfim, de alguma maneira, menos friccionado tende a ser ali o evento. Mas a realidade que a gente vê nas empresas é, em geral, pouquíssimo tempo de antecedência para a organização do evento, para a data do evento. Sim. Então, acho que esse hoje tem sido um grande desafio. Esse evento de 8.500 pessoas, a gente teve 2 meses, por exemplo, para executar. Assim, foi super em cima da hora, a gente recebeu o ok que a gente ganhou a concorrência. E, de repente, tinha que emitir 5.000 passagens e fazer toda a logística. Foram 19 hotéis envolvidos, no AMB lá. Enfim, um evento gigante que você tem que fazer acontecer em pouquíssimo tempo, né? Então, acho que esse é o grande desafio e, claro, que a nossa expertise e o time muito, né, competente, história e estrutura que a gente tem, capaz para entregar um projeto desse tipo em pouco tempo. Sim, então, um acho que esse é a dor. E aí, seja pequeno, médio, grande, claro que quanto maior, mais difícil tende a ficar, mas é desafiador. Sabe o que me puxou aqui, cara? Quantos anos são Costa Brava? Costa Brava vai completar esse ano 38 anos. 38. Nasceu com o seu pai? Nasceu com meu pai. Na verdade, com a minha mãe. A história começa, minha mãe trabalhando numa agência de viagens como funcionária. Depois ela ficou sócia de uma agência aqui em Campinas, que era a Costa Verde. E em um dado momento eles já estavam nessa sociedade, estavam pensando em comprar a participação dos sócios, não funcionou direito a compra, eles preferiram não vender a participação deles, e aí então eles foram meio que obrigados a vender a participação deles. Então meus pais naquele momento optaram por vender e abrir uma nova deles mesmo, pura, e ir para um novo negócio. Então nasce em 88 a Costa Brava, com a minha mãe mesmo com a visão do negócio, do setor, e como uma agência de viagens mesmo tradicional para o ramo de lazer, mesmo B2C, pessoa física. E meu pai vinha do mercado imobiliário, meu pai trabalhou em incorporadora, vendia imóveis de alto padrão aqui em Campinas e região. Então, ele já tinha uma veia muito comercial e uma veia mais B2B também, lidando muito com executivos que precisavam comprar imóveis e tal. Então começou a fazer um relacionamento muito grande na região. Sim. E aí começou essa história de, começar a atender empresas também, né? Então ele é amigo do presidente da multinacional tal, da outra empresa tal, e aí começou a atender e começou a crescer esse negócio de corporativo, né? O B2B começou a crescer e tomar grandes proporções. Sim. Sabe o que me vem assim na cabeça, que eu acho que é muito importante, eu acho que vocês são exemplo de empresas, né? Hoje no país, poucos CNPJs passam de 10 anos. Por todo o desafio, né? Não só econômico, político, mas de todos os desafios de mercado. Sim. E vocês, né, até nesse começo da história, vão me emendar assim na minha pergunta. Vocês pivotaram o negócio, inovaram no negócio, acompanhando uma necessidade do mercado. Então, você vê aí, começar a atender B2B, na questão corporativa, de viagem mesmo, e de repente para evento. Como foram essas tomadas de decisão, Cacá? Assim, você acompanhou isso há muito tempo, né? Como sucessor aí, você foi vendo essas coisas, mas vocês têm essa característica de adaptação, de inovação, de buscar ir para onde o mercado está indo, né? E não ficar lá resistente como uma Kodak da vida. Então a gente vê muito essa história. Me fala um pouquinho disso, assim, qual que é essa ideia de vocês, como vocês tratam isso? Fábio, eu acho que a gente teve um pouco de
talvez sorte, preparo. Claro, meu pai sempre foi um cara, né, muito visionário, muito de apetite, muito de ataque, assim, né, de crescer, olhar para o mercado. E minha mãe também muito visionária, conhecendo muito o setor todo. Então, e sempre acho que com uma linha de transparência, de seriedade, de valores assim muito firmes nossos, assim, né, de transparência, de credibilidade. Acho que foi uma coisa que para a gente realmente segurou a gente em todos os momentos, em momentos de crise, em momentos de... E acho que também uma veia daí da segunda geração, já meu irmão, quando entrou na empresa há 22 anos atrás, eu há 18 mais ou menos, ele é o mais velho, então o Rubens é o mais velho, entrou na empresa em 2002 mais ou menos, e eu entro ali em 2007. A veia dos dois, de certa forma, com preparo, formação, os dois formados em administração, pós-graduado, enfim, estudamos muito, mas sempre com uma veia de tecnologia, de inovação, de fato, inquietude em transformar, sabe, não deixar para, né, o negócio ser simplesmente uma agência de viagens ali, com os mesmos sistemas, os mesmos serviços. Então, esse apetite, né, e a gente sempre carregou duas palavras muito importantes, protagonismo e gentileza, assim, que está na nossa visão e até hoje, assim, está no nosso time, está na nossa veia, pulsando ali no time todo. Com essa ideia do protagonismo, carregando toda essa ideia de sair, né, de sair na frente, de inovar, de buscar uma nova tecnologia, um novo serviço. E gentileza porque está na essência da empresa realmente essa cultura de cuidado com as pessoas, de cuidado com o cliente, assim, é muito comum no nosso dia a dia, algum cliente tem um problema, eu mesmo ligo para a diretoria da Emirates, a diretoria da Latam, resolvo aquele problema daquela viagem. Então a gente não deixa o cliente jamais, né, falar só em call center e tal, e a ideia realmente, cara, é sujar muito a mão ali. Então essa cultura vem muito forte de inovação e sempre se transformar. Há 10 anos atrás, por exemplo, a gente sentia a necessidade de começar a atender globalmente. Tinha multinacionais aqui que falavam, eu gosto de trabalhar com a Costa Brava, mas eu preciso respeitar o meu contrato global, que lá na sede em Frankfurt, em Chicago, a agência que me atende é tal. E aí a gente começou a também olhar para isso e aí firmamos uma aliança global com um grupo, então são mais ou menos 100 agências como se fosse Costa Bravas ao redor do mundo, participando de uma aliança em que essa aliança é o quarto maior grupo de viagens do mundo. Legal. A matriz fica na Austrália, tem capital aberto na Bolsa da Austrália, e aí a gente consegue atender, né, uma IBM, por exemplo, vai abrir uma concorrência globalmente, se a CTM participar, no Brasil quem atende é a Costa Brava. Legal, cara. Então a gente foi sempre procurando mesmo, né, inovando, seja em tecnologia, em desenvolvimento de sistemas, né? Hoje a gente tem várias, a gente vai entrar provavelmente aí um pouco em tecnologia e IA, né? Mas vários desenvolvimentos internos, aí, time de tecnologia. Então, para não ser realmente, e acho que a IA, né, futuro aí, se a gente realmente não, acho que a empresa que não se mexer e não seguir essa linha de realmente inovação e de transformação, acho que tende a ter um desafio grande pela frente. Né? Essa é uma pergunta muito legal mesmo, assim, da gente explorar um pouquinho, porque eu acho que a IA, a tecnologia, a automação, qualquer frente que a pessoa queira chamar ali, né, hoje mais resumida aí como IA, ela venha como uma grande aliada. Como que vocês estão se preparando ou como vocês estão caminhando, né? Qual que é o momento que vocês estão e o que você acha que vai ser para o futuro? A IA, assim, a gente diria que o meu irmão, o Rubens, foi o grande, vamos dizer, desbravador da IA aqui dentro da Costa Brava e puxando muito essa veia dentro do nosso time e tal. A gente fez um projeto com a Startse, então a gente trouxe a Startse para dentro de casa, fazer um projeto de desenvolvimento de alguns agentes de IA em algumas demandas. Legal. Mais do que só desenvolver os agentes, mas também para aculturar o time ali, que de alguma forma precisa olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui não tem volta, né? Isso aqui, de alguma maneira, hoje tem que percorrer o nosso dia a dia. Então a gente tem hoje, acho que quase 10 pessoas no time de tecnologia e desenvolvimento ali, e a gente tem lideranças que estão sendo formadas, assim, capacitadas. Nossa diretora de eventos está num curso da Startse de 1 ano. As outras lideranças também a gente vem preparando e de certa maneira,
formando muito esse time e aculturando a IA dentro da empresa, né? Sim. Então, acho que isso que a gente tem olhado agora, nesse momento, em preparar a empresa e a estrutura para a IA realmente fazer parte do nosso dia a dia. Sim. Aceitar, entender que não é uma barreira, que vai roubar o trabalho da pessoa, né? Mas de fato olhar como um aliado. Sim. Hoje a gente já tem algumas operações rodando muito interessantes, né? No nosso setor de serviços B2B, a gente tinha, por exemplo, uma dor que tenho lá 20 mil atendimentos por mês de transações lá, da passagem aérea do executivo tal, do hotel. Só que é muito difícil auditar como é que meu time está atendendo cada um deles de maneira offline, está atendendo bem, respondeu, foi assertivo. Normalmente era muito por amostragem, faz pesquisa, né? A gente já tem o NPS há muito tempo implantado, o CSAT, tem controles de qualidade, mas era muito difícil você auditar tudo isso em escala, né? E a gente desenvolveu agentes agora de IA que medem a qualidade de resposta e qualidade de todos os atendimentos. Então, tem 3, basicamente, pilares, esses agentes, são 3 agentes, um de qualidade, que fica auditando todos os e-mails, um outro que a gente chamou de coach, que no fundo eu audito, então eu falo, Fábio, teu atendimento, aquele cliente pediu uma cotação de 3 voos, você só mandou 2, a ortografia naquela frase ali, ele consegue auditar exatamente tudo. E esse coach, que é o segundo agente, já fala, olha, Fábio, melhor aqui, melhor ali, vai aqui, isso aqui não foi muito legal. Pela resposta, acho que você não foi muito concluído. Isso já está fazendo o nosso índice de qualidade de atendimento disparar, assim, né? Melhorou muito. E o outro é um radar mesmo, que aí se tem alguma ocorrência, de fato, alguma reclamação, um cliente falar, não gostei disso, não estou insatisfeito, qualquer coisa, ele já aciona uma red flag ali, daí a supervisão consegue monitorar isso em tempo real. E todo o time, eles têm lá um ambiente que eles conseguem ver um ranking, não integral, mas conseguem ver os primeiros colocados e fala, por que o João está em primeiro colocado, está sempre ali, o que esse cara está fazendo de tão bem? Legal. Então a gente criou uma concorrência saudável ali. Uma referência. Uma referência ali, como que eu atendo melhor, né? E subindo a régua de todo atendimento. Então acho que isso está sendo super legal. Fora, né, outros agentes ali sendo criados, agentes de atendimento de fato. Sim. Então hoje um cliente consegue ser atendido, cancelar um voo, remarcar, dando, né, o pedido ali, já faz as perguntas e a pessoa muitas vezes nem sabe que está sendo atendido por um agente ali. Acho que tem muito disso, né? Eu vi muito da questão cultural mesmo da IA, porque a gente também está num projeto aqui, que chama Acelera IA, do Léo Soares e do Marcos Marques também, que tem uma sociedade lá no Grupo Acelerador, e a minha equipe tem 2 dias semanais de troca de experiência em grupos e tal, e a gente tem bastante agente aqui também em desenvolvimento e alguns já funcionando. E eles falam muito disso, a questão mesmo de você implantar a cultura IA, eles falam até um termo em inglês, eu acho que é IA is first, tipo, primeiro você pensa como IA, para depois você buscar resolver o problema, sabe? Para que você crie essa mentalidade de um aliado, de uma pessoa que vai te ajudar, que vai te dar produtividade, vai ter pontos cegos que você não, como ser humano, não conseguiria, que nem você falou, auditar todo o atendimento, assim, é algo era uma coisa inviável, realmente até então não tinha como você cobrar um supervisor, um coordenador ali, mas não tem muito... Tem até de videoconferência, né, cara? Pois grava voz e hoje o nosso atendimento ele é por voz, por WhatsApp, por e-mail, então a gente tem uma plataforma de multicanal em que todo atendimento ele é traqueado, né, gravado e tal, então a gente consegue realmente escalar. Sim. Graças à IA com essa consultoria. E nosso atendimento, quando a gente fala de viagens corporativas, ele pode ser online e offline. Online o viajante, de certa maneira, entra nos nossos sistemas ali, ele faz a reserva e emissão da passagem, do hotel, da locação de carro, e está tudo certo. Mas quando ele precisa de um atendimento, aí entra o nosso time e a gente precisa auditar tudo isso para ver se está realmente sendo assertivo. E esse setor nosso de viagens é muito fragmentado, né? São dezenas de sistemas. Cada companhia aérea tem uma regra, cada hotel tem uma regra. Sabemos bem disso aqui. Então, assim, não ajuda muito. A complexidade, né? Acho que sistemas até mesmo são pouquíssimos que atendem com certa qualidade, né? Tem sistemas específicos. Tem, hotelaria tem sistemas específicos, aviação tem outros, né? Se juntar tudo isso para entender o processo, é muito detalhe, né? Muito detalhe, muito detalhe. Então,
Por isso que eu acho que a IA vem cada vez de forma mais intensa nesse setor, realmente para dar, assim, que a gente sente, né, dificuldade de um consultor hoje saber as regras de todos os contratos, saber as regras de todos os sistemas. Então, acho que, sem dúvida, vai ser o grande aliado da Costa Brava e de todos os players do mundo de viagens e de eventos. Ali. De eventos ainda um pouco menos, ainda é muito... Tem muita operação. Muita operação, né? Muito... Porque é a hora do relacionamento, né, cara? Porque não assim, e é muito tudo vai resolver ali, né? como IA. Aí você faz cada dia mais evento para quê? Para não ficar só na IA. Você tem as duas, Exato. Você tem as duas balanças aí. Falei, cara, olha, tudo aqui é IA, aqui nada é IA. Assim, para tentar um equilíbrio. O que a gente está vendo é esse equilíbrio mesmo, né? No fundo, assim, tudo que a gente puder usar IA, mesmo em eventos, no planning, toda a parte de planejamento, cotação, cotação, os bastidores ali. 3 mil eventos. Se a gente cotar, sei lá, 5 fornecedores para cada um, a gente está falando de 15 mil fornecedores cotados, né? Por ano. Assim, fora, e é muito mais, disso, né? Prestar conta de tudo isso, cotar, equalizar, planilhar. Então tem muito trabalho manual que a gente está, assim, olhando para a automação. RSVP, então, fazer toda a parte de confirmação, vai fazer um evento de 200 pessoas, ficar ligando manualmente ainda, um WhatsApp, até porque ligação, hoje em dia, pouquíssimas pessoas gostam de receber ligação, né? Sim. E o WhatsApp já funciona super bem, confirma ali, né? Então, a gente já tem ali um agente de RSVP perguntando, Fábio, o senhor vai comparecer ao evento tal, posso confirmar? Pergunta, sei lá, se precisar de número de camiseta, calçado, sim, horário melhor de embarque, volta, e aí, assim, super ganha uma escala incrível. Então, eu acho que tudo que a gente puder escalar com qualidade, a IA, a gente está vendo com bons olhos. Assim. Fica uma dica aqui, né? Se você for convidado para um evento, pelo menos confirma, né? É isso. Vamos ajudar o ponteiro da produtividade dos produtores de evento. Muito confirma. Mas é uma luta geral, né, cara? Eu vejo assim, como que esse braço de evento ele foi de uma demanda pontual? Vocês falaram, vamos encarar isso? Ou vocês enxergaram como só uma oportunidade? Como que nasceu? Assim, te pediam ou você falou, cara, vamos fazer isso? Fábio, nasceu naturalmente e é muito comum que agências de viagens, em geral, acabam tendo um bracinho de eventos, né? A maioria das agências fazem um pouquinho ali, né? Faz um pouco de eventos. Como que nasce? Normalmente essas empresas que já precisam viajar, então, preciso levar 5 executivos para tal lugar. Então, só que agora esse time aqui, esse time comercial vai precisar de uma sala de reunião no hotel tal. Você consegue uma salinha de reunião, botar um coffee break ali, eu não sei se tem como colocar um bannerzinho. Então aquela coisa, começa como um pedido de um evento pequeno, dentro da viagem corporativa ali, que já é minha agência de viagem, você pode fazer um negocinho melhor. Sim. E aí começou essa demanda menor de pequenos eventos. Não eram 5 mais, eram 50. Aí começa a virar 50, 30, 40. Precisamos fazer uma entrevista, vamos colocar 50 candidatos num hotel, precisamos de uma sala. Então começou por ali, e aí a gente olhou para essa demanda e começou a profissionalizar essa demanda em diferentes fases, né? Sempre foi um departamento da Costa Brava, em diferentes momentos a gente tornou ele mais, né, de um jeito A, de um jeito B. Mas recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, que a gente fez daí um reposicionamento de marca, a gente fez um trabalho de branding, que a gente colocou a marca mãe Costa Brava Travel and Events. Aí desenvolveu uma marca para business travel, uma marca para live marketing, que é essa área toda de eventos, porque ela ganhou muita proporção, hoje é 50% do nosso negócio. E a gente sentia dificuldade em comunicar, né? O cliente muitas vezes, que já conhece Costa Brava, fala, Costa Brava é aquela agência de viagens, tá, né? E não conectava muitas vezes em eventos, né? Ou acontecia também o contrário, falar, uma agência de eventos, mas faz viagens também, tá? Então a gente reposicionou um pouquinho, a gente também vem investindo, agora trouxemos um gerente de marketing também, estamos apostando um pouco mais agora na estrutura do marketing, para comunicar com mais clareza todos esses negócios, produtos, soluções. São muitas, né? Foi crescendo, desenvolvimento de tecnologia, como eu mencionei aqui. Sim. E aí realmente foi crescendo, foi começando ali com um departamentinho que fazia aquela salinha, até que hoje virou um business gigante, com uma estrutura, aí 50% do faturamento, hoje mais de 100 pessoas no time.
Nossa, é 50% da operação mesmo. Um time e com um time que vai oscilando também muitas vezes. Pegou, né, como eu falei, um projeto grande, a gente pega alguns freelancers, enfim, temporários que a gente trabalha por um período ali, 3 meses, 2 meses, ou 1 mês, ou só para o evento. E vai fazendo assim, né? Inchando conforme a demanda do bem dinâmico, mas né? Se o cara não tiver dinâmica aí no sangue, já era. E esse é o ponto, né? A gente tem um negócio de viagens corporativas, é um dos pontos que é muito mais fabril, muito fábrica, que é transacional. Então é sistema ali, as empresas, a gente implanta um sistema, né? O viajante corporativo reserva, emite e tal, mas assim, aéreo, hotel, carro, é muito, né, muito mais encaixotadinho, muito mais fácil matemático, escalar, né? E aí um outro negócio que é mais montanha-russa, que pode, de repente, ganhar um projeto muito grande, um outro médio. Então, isso, de certa maneira, é mais um equilíbrio legal. Sim, Acho que a gente não pode, de alguma maneira, esquecer que uma empresa de live marketing necessariamente tem que ser mais flexível, né? Sim. Então, o tamanho, o porte, muitas vezes o que a gente vê quando a empresa fica muito grande, ela não consegue mais, ela perde um pouco essa essência da flexibilidade, que é um valor muito importante para o cliente. O cliente, pô, de fato, cara, recebeu um briefing ali, pô, preciso fazer um evento semana que vem em São Paulo, surgiu de última hora para a diretoria, que você consegue meter, né? Aí se você se tornou olhar muito grande... Olhar para a tabela lá, falar, só não ligou em 10 dias. Tipo, não, meu SLA mínimo de antecedência 30 dias, se 30 dias não deu, eu não nego, né? Então não dá. Então esse um dos grandes desafios, assim. Vamos falar um pouquinho aí do desafio que nós temos em comum, que é a sucessão. Assim, são 2 empresas fundadas aí pelos pais e a gente sabe do desafio como é grande. Como é que vocês lidaram com isso? Você falou um pouquinho, né? A entrada foi gradativa, foi do Rubens primeiro, tem você, tem a sua irmã também. Conta pra gente como que vocês lidaram com isso e também se é fácil ou se é difícil, né? Porque realmente muita gente, eu acho que a grande maioria das empresas brasileiras são familiares. A gente ainda tem uma cultura muito longe ainda de M&A, de equity, então parece que o empresário brasileiro, o sonho dele é suceder, né? Os meus filhos, não. Onde outros países, o sonho é vender. Assim, então, vamos ver se a gente muda um pouquinho essa cultura aí ao longo do tempo, porque negócio é negócio, né? A gente não pode... Mas a gente acaba tratando como um filho, com certeza seus pais, e vocês também têm essa característica que acaba sendo da nossa cultura brasileira. Mas fala aí, como que foi... Quais foram os maiores desafios? Fala um pouquinho, Cacá. Fabio, no nosso caso, assim, foi um processo natural, como eu comentei um pouco, né, de entrada dos filhos no negócio. Meu irmão entrou primeiro, também foi, né, cursando administração, no meio do curso começou já a trabalhar lá. Primeiro ele trabalhou numa outra agência do mercado, de turismo, depois ele veio para a agência da família. E foi indo por interesse, assim, por vontade mesmo, de entender, conhecer e prosperar o negócio que, de alguma maneira, era um ativo da família, né? A empresa já era ali, na época, uma empresa reconhecida, uma marca forte, consolidada. Mas tinha desafios, claro, de uma empresa familiar ali, ainda um pouco... Eu não gosto muito dessa história, né, de profissional, né? Muitas vezes ali o consultor chega, uma empresa profissional, empresa familiar. Sim. Eu acho que não é bem isso, eu acho que a empresa familiar tem ativos incríveis, mas sim precisa, às vezes, de melhoria de processo, melhoria de... Sim. Mas foi natural, meu irmão entrou, começou a dar um pace ali muito na parte de administrativo e financeiro, a unidade de negócio de viagens corporativas foi um grande ataque dele ali, de alavancar esse negócio que, de certa maneira, ele gerava recorrência, gerava volume, segurança, né? De uma forma... Enxergava já esses benefícios. Já enxergava os benefícios do negócio e era um pouco até mais o perfil dele. O B2C nunca foi muito uma veia dele e nem minha, era muito da minha mãe. Minha mãe é fundadora e até hoje é emissora de bilhete, atende vários clientes. Gosta disso, é a paixão dela ali, né? Fazia viagem para a Europa, fazia aquela viagem de sonhos de alguém, um cruzeiro. Então é o prazer dela, então foi natural. A gente, como empresa familiar, meus pais não foram formados a fazer sucessão, e acho que esse é um dos grandes dores
de toda empresa familiar é que o fundador e a fundadora normalmente não foram preparados para esse negócio. Pô, como é que eu vou escolher, como é que eu vou organizar, preparar meu filho, minha filha, se eu tiver mais de 1, 2 primos, como é que eu vou organizar isso? Então, acho que naturalmente é um pouco desafiador, e aí os irmãos acabam tendo, a gente se organizou entre nós também, bastante, né, de forma eu, principalmente meu irmão, trabalhamos por muito tempo junto, a gente foi se entendendo, se complementando. A gente brinca que hoje no negócio a gente se dividiu basicamente assim, eu no ataque, ele na defesa. Em resumo, ele tocando tecnologia, finanças, administrativo, parte mais de operações, né, business travel, e eu toda a parte de marketing, vendas, essa BU aí de live marketing toda reportando para mim. E fomos aprendendo a lidar. Fomos aprendendo, crescendo, altos e baixos, crises diversas. Mas não foi, claro, um negócio assim, super planejado, perfeito, né, pensado. Meu pai desenhou. Meu pai desenhou aqueles casos que a gente via assim, não, porque já está na 7ª geração. Acho que é muito outlier, né? No Brasil a realidade é outra. Assim, a gente tem de fato, o BGC, entre várias outras entidades, fazem aí um trabalho legal. Acho que precisa, né? Lógico, se eu fosse fazer uma sucessão para os nossos filhos, para meus sobrinhos, eu com certeza também pensaria em fazer de um jeito diferente. Mas foi muito natural, foi muito bom. Meu pai, ele saiu assim da gestão muito rápido. Eu acho que assim, uma coisa que a gente olharia para trás, eu preferia ter meu pai por mais tempo, sem dúvida, assim, porque um cara visionário, um cara de negócio, de relacionamento, enfim, uma cabeça incrível. Só que ele cansou também, e aí você tem que respeitar o interesse de cada um, né? De cada familiar, não queria mais. A gente ainda colocou ele num curso de formação de conselheiro da Fundação Dom Cabral, super bacana. Pô, vamos tentar, montamos um conselho consultivo, então a gente preparou o terreno um pouco a 4 mãos ali, primeira geração e segunda geração, para ter um espaço mais de conselho familiar e conselho consultivo, até tivemos um conselheiro externo por um tempo. Depois, com a pandemia, a gente desativou, agora estamos reativando aí os temas de governança para fazer alguns ajustes finos. Com a chegada da minha irmã, acho que uns 7, 8 anos atrás, aí sim foi um desafio um pouco maior, porque a empresa, de certa maneira, não foi uma coisa inesperada. Minha irmã era advogada por formação, estava morando no Rio de Janeiro. Atuando em direito, nunca quis saber, preferiu seguir um caminho da advocacia, de repente desistiu, não queria mais advocacia, perdeu gosto por isso, queria voltar para Campinas e pediu uma oportunidade na empresa. Claro, né, a gente tinha que abrir esse ambiente, não tinha muito, naquele momento, uma necessidade, né, porque a gente falou um pouco ali de vaga, pô, não tem, mas é o familiar, vamos fazer acontecer. E aí, também, naturalmente, ela foi se interessando, gostando muito por uma área que, de fato, era a área que a gente, como eu comentei, não tinha tanta aptidão, que era o B2C, no lazer nosso. Né? E ela mergulhou ali com a minha mãe, então... Praticamente ela é uma sucessora direta da sua mãe. Sucessora direta da minha mãe, total, assim. E pegou a ver, porque ela é mãe, ela é super comunicativa, vendedora pra caramba, rápida, agilizada, aquela que vive mesmo esse momento, essa veia do varejo, né? Essa veia do B2C. Olha que bacana, naturalmente fluiu, assim. Ainda estamos em processo de organizar alguns detalhes, ajustes finos, a empresa vem crescendo, a gente também está olhando para outras frentes, abrir um novo negócio, então o estudo precisa estar um pouco mais claro, abrir um novo business, uma nova tecnologia, um spin-off. Então agora a gente precisa se organizar um pouco mais enquanto irmãos, também enquanto família. Mas foi natural, eu acho que é sempre, assim. né, Cacau? Eu acho que é sempre. Se a gente acha que já foi, é um perigo, né? Porque normalmente a gente está. Como é que foi a sessão? Ela está bem, né? A sessão está indo. É isso. Mas assim, amanhã é outro desafio, porte talvez, né? Como vocês falaram. E sabe uma coisa que me marcou bastante, como você falou? E, cara, 2 pontos me chamaram a atenção que coincidiram com a minha. Meu pai soltar, cansar. Só que acaba sendo, pra gente, não é tão leve, né? Porque você fala, pô, cara, esteja aqui, veio aqui no colo, dá o caminho, onde tá a luz? E ele fala, cara, te vira. Assim, isso foi um ponto parecido com o meu. E o outro é essa questão de querer crescer, querer expandir, os irmãos estarem ali se alinhando. Minha irmã ficou com a gente até
praticamente 18 anos a gente trabalhou junto, foi um momento, que eu falo assim, foi uma jornada bem sucedida. Ela, ao contrário da sua irmã, ela cansou, ela falou, não quero mais isso. Ela inverteu e tem os próprios negócios dela agora. Mas, assim, essa característica eu percebo em várias outras sucessões, sabe, Cacá, que realmente o pai que solta, eu acho que talvez de forma até negligente, ele faz a gente se virar, sabe? Eu acho que quando o pai ele tem até aí fica para os empresários mesmo, porque a gente tem mais de 1000 clientes aqui. Nossa. Então eu já vi muita sucessão que deu errado. Imagina. E uma característica similar das que meio dão do errado desse assunto nas empresas, né? Então... Uma característica que eu sempre percebo que dá errado é o pai linha dura e que tá ali num largo osso. Pois é. Assim, cara, os filhos de repente estão com 45 anos, já 20 anos de empresa, a última decisão é a do pai. Nossa. Não tem ali uma soltada do bastão, sabe? Aí acaba, no final das contas, o filho que tem qualidade, tem aptidão, pula fora. Mas pula fora. Pula fora. Chega uma hora cansa. Entendeu? Ele quer arriscar, ele quer tentar, ele quer ter uma... Fica dando murro em ponta de faca até que uma hora ele... E é legal, cara, que hoje a gente falou de formação. Acho que realmente não existe, mas parece que agora, recentemente, eu não sei o nome, mas em São Paulo tem uma faculdade que ela é meio que uma administração para sucessores. Eu vi também. Eu esqueci o nome também, mas ela é privada e eu acho que é vários fundadores que são CEOs de empresas. Para formar os de empresas gestores, mesmo, os filhos, né? Começaram com a ideia assim, pô, se eu tivesse um lugar que formasse meu filho... Lógico que vocês buscaram uma formação mesmo acadêmica de administrador e tal, facilita. Mas assim, eu percebo essas características e falta mesmo. E uma outra que eu acho que é da natureza. Você via seus pais chegando em casa reclamando? Caramba, não, e dentro de casa era só... Empresa, né? Mas era lamentando ou não? Não, até que não, assim, lamentando não, mas era discussão de trabalho, problema, né? Aquela coisa, putz, nossa, hoje dá um problema, tal, cliente, fornecedor, não sei o quê. Mas não era com teor de queixa, né? Não. Sabia que eu acho que é aí que começa a formar o sucessor? Era uma coisa gostosa, assim, minha mãe sempre... Viveu, apaixonada nesse negócio, né? E meu pai também viveu muito intensamente. Então era uma coisa que era assim, trazia as discussões de negócio para dentro de casa, mas eram discussões que você se sentiu presente também. De alguma maneira a gente sentiu um interessezinho naquele negócio. Pô, esse negócio é dinâmico, esse negócio é diferente. A gente fala que por falta de emoção a gente não tem no nosso negócio. Mas o duro eu acho que é quando há muita reclamação e ausência, cara. Sabe assim, eu acho que quando há reclamação e ausência, para a cabeça da gente que está formando nossos filhos, aquilo cria uma rejeição. Um peso, né? Falar aquilo ali, esse negócio aí. Tirou meu pai de mim, não fazia bem para ele, sabe aquele negócio que eu acho que isso consome bastante. Eu acho que a formação, para mim, Fábio, é o ponto mais crucial, assim, e eu falo muito do fundador, que no nosso caso, assim, eu sinto, pelo menos a gente vê muito, essa dificuldade realmente dos fundadores, mais assim, saberem como soltar. Sim. Que é quem tem que passar o bastão. Então, de alguma maneira, você espera que quem vai passar o bastão já saiba um pouco mais do que quem vai pegar, né? E eu acho que os extremos são muito ruins. Acho que é o pai que é autoritário pra caramba, que não solta de jeito nenhum, e aí o que solta de uma vez e fala agora... Então, esse equilíbrio é o desafio, né? Sim. Em como fazer de uma forma... que funcione, eficiente, preparada, pensada. De novo, acho que a perfeição não existe. É claro que a gente sempre está em busca de equilíbrio em tudo que a gente faz, mas acho que desse tripé né, de governança familiar, que a gente fala muito da gestão, da família e da propriedade, né, que é o tripé lá da governança. Eu posso ser só família, sou um herdeiro, beleza, não quero saber. Eu posso ser gestor, então tenho apetite, tenho vontade de trabalhar ali, em assumir um cargo executivo, ou eu posso ser dono, ou posso ser as três coisas, ou duas coisas, né? Acho que o tripé fala muito disso. E equilibrar tudo isso em família de uma forma natural e sem embate, sem discussão. Acho que preservando, né, o bem maior. Essa coisa de ter essa maturidade de ler os três blocos ali desse tripé, né? A família, propriedade, negócio, de uma forma madura e discutir realmente os interesses e
e convergir, eu acho que todos os interesses para o que faz sentido para cada um, que eu acho que é o desafio. Por isso que precisa de assessoria, precisa de gente, Sim. acho que boa e caminhos alternativos, porque muitas vezes isso em família só não é uma coisa fácil de fazer, né? Não é. Não é. É, E você precisa confunde ter- muito, né? O que a gente estava falando, parece fácil, né? Assim, pode na até ser teoria é isso, apelidado no de papel. herdeiros, né? É, Assim, é. mas no papel, cara, quando a gente tem um sócio, a gente estava falando até nos bastidores aqui, quando a gente tem um sócio que não corre o sangue, ali você até, né, manda catar coquinho e cada um vai pro seu lado. Cada um vai pro seu lado. Quando é o sangue correndo, você tolera mais, você tem que dar um jeito, sabe assim, você é forçado a dar um jeito, você tem que provar um pouco mais ali do exercício de ceder, sabe, de entender a hora de recuar, a hora de se impor. Então, é um equilíbrio extremamente delicado e acaba, de certa forma, quando você toma uma sucessão lá, quando você entrou em 2007, há aquela visão, né, dos mais antigos ali de empresa do filho do dono. Aí você vai conquistando o seu espaço, que é desafiador. Muito. Muitas vezes pessoas têm que ser trocadas, que jogam contra ali, a gente pensando no bem da empresa e a pessoa medindo quem é quem, sabe? Não entendendo o momento ali de preparar esse herdeiro também para que a empresa continue bem sucedida. Então, tem coisas de bastidores aí que só quem passou sabe? E tem outras coisas que a gente também não passou, né, cara? A gente tem aquela competição de puxar o tapete de dentro de grandes empresas que falam isso o tempo inteiro, que a gente fala assim, cara, existe mesmo? Isso pra gente não é... Não é meio que a realidade. Mas, infelizmente, existe, né? Ou consciente ou inconscientemente as pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento competitivo, onde o outro tem que perder. O outro tem que perder. Acho que isso é um ponto, assim, né? Em família, você saber que, cara, é todo mundo ganhar. Se a empresa valer mais, e se o negócio estiver performando melhor, todo mundo ganha, né? Então vamos, acho que baixar os egos, baixar, né, essas vontades de querer... Competições desnecessárias e o desafio um pouco muito, o que eu vejo muito é nessa separação mesmo, né? De entender... não te entender como um irmão, como uma irmã e, cara, até aqui ser meu sócio. Você é muito bom nisso, cara, mas eu sou bom nisso, deixa que isso aqui eu toco. Isso aqui. Eu acho que é o ponto do autoconhecimento também, né? As pessoas também se conhecerem, porque realmente eu vejo muito isso em erros de sucessão também, ou erro de relacionamento entre marido e mulher, irmãos. Sim. Cara, você não pegou... Seu irmão, cara, é um cara extremamente prático. Toda vez que tem um problema gravíssimo, um problema de solução, cara, ele é muito processual, ele é metódico. Cara, mas é fundamental. Ele pensa simples também na solução, sabe assim? Cara, então, vamos assim, fazer acontecer assim. Não é para acontecer isso, cara, ele pensa simples no processo, né? E você é mais relacional. Então não adianta inverter o papel aí. O que vocês vão fazer? Vão matar um ao outro e não vão ter a grande produtividade. Tirar o melhor de cada um, né? Exatamente. Ô, Cacá, eu acompanhei vocês passo a passo aí numa das maiores crises, eu acho que mundiais. Mais água aí, Júlio? Um chazinho. Um chazinho de camomila. Que foi a pandemia, cara. Assim, e foram os primeiros que ligaram pra gente, assim, que foi a visão muito do seu irmão, né? Lógico que vocês estão lá nos bastidores juntos, mas o seu irmão sempre, por estar mais no back-office, fica mais à frente aqui com a gente. Foi o primeiro reunião, urgência, aquela pandemia chegando ainda, né? O pessoal estava morrendo lá na China e ele já estava. Entendeu? E vocês têm um relacional muito forte também com as associações, com os sindicatos e tal. Então já estava num movimento absurdo. Vocês já tinham uma visão de onde aquilo podia impactar o setor de vocês, que foi com certeza o mais afetado, disparado. Me conta um pouquinho desse momento, de como vocês ali em família, né? Porque a gente fala de conselho, a gente fala de repente uma demissão. Cara, foram situações assim realmente. Conta um pouquinho, num resumo geral aí, como que vocês lidaram com isso, cara? Fábio, realmente pra gente, assim, e aí
palavras do meu pai e da minha mãe, é que de fato foi a maior crise da história que eles viveram e que a gente ali viveu pela primeira vez, não primeira como crise, a gente já tinha passado por outras, mas com essa intensidade, com essa profundidade, né, foi a maior disparada. Né? Assim, nosso setor todo no mundo foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né? Então, acho que esse é o principal problema. Na hora que a gente olhou para aquilo ali, vinha aquela ideia de que, não, mas vai ser 1 mês, vai ser 2 meses, vai ser, não, agora 3, 4, e aí foi indo. Para a gente foi um MBA, um mestrado, doutorado, acho que o que você puder colocar ali para a gente, de fato, foi um divisor de águas, assim. A gente tinha naquele momento, a gente estava com 110, 120 colaboradores. A gente tinha, né, uma primeira decisão a tomar ali. Você imagina, um negócio de viagens que ninguém viajava, de repente o nosso faturamento caiu para zero. 5% depois ali, em alguma coisinha que precisava... Pessoal, talvez. A empresa precisava alugar um carro para o cara só se deslocar de carro, um hotel para o cara ainda... Em algum momento, aí começou a voltar, né? Assim, mais 5, 10, 15, 20%. Você falou, não vai subir esse ponteiro nunca, né? E aí a gente foi tomando decisões, assim, colegiadas, mas desafiadoras, também numa coisa de, qual que é o caminho certo, né? Nessa hora, assim. Teve agência que pegou e mandou todo mundo embora. Falei, cara, não tem o que fazer, vou sobreviver, vou mandar todo mundo embora, a hora que voltar isso a gente vê o que faz. Sim. A gente, naquele momento, tomou um caminho mais conservador e respeitando um pouco daí, acho que nossos valores e perfil de manter mesmo, assim, a gente falou, não podemos abrir mão dessa estrutura, a hora que voltar a gente volta também mais rápido do que quem vai ter que construir do zero. A gente... Com uma ideia que vai voltar. Vai voltar, gente. Então a gente acreditava muito nisso naquele momento, né? Não, vai voltar, vai começar a vir, sempre com pensamento positivo. Então o que a gente fez foi redução de jornada e salário. Vocês ajudaram muito a gente naquele momento também, enfim, de fazer os acordos, né? Teve acordo coletivo, via sindicato, enfim, fizemos lá todos os caminhos ali legais, mas redução de jornada e salário, porque não tinha que trabalhar, a equipe não tinha que fazer, então, vamos manter todo mundo que quiser, fica recebendo menos, trabalhando menos, reduzimos o custo total, fizemos de tudo, mas assim, não abrimos mão da nossa sede, não abrimos, renegociamos os contratos com todos os parceiros, fornecedores, a gente optou por se alavancar ali naquele momento, pegamos linhas de crédito específicas ali do turismo, com condições muito boas, nasceram com condições muito atrativas. Uma coisa que me marcou nesse período é que vocês tomaram uma decisão sem uma norma publicada pelo governo antes dela nascer, que eram as reduções. Né? Vocês já estavam no documento, já estavam com o advogado, falaram, cara, vou ter que reduzir a jornada. Cara, a gente não pode. Não, a gente vai reduzir a jornada, cara, assume o risco, não tem muito o que fazer. Foi. E aí, cara, coisa assim, eu acho que foi nesse trâmite que saiu. Tava todo mundo assim, né? Porque a tensão tava aumentando e era engraçado que eu lembro, cara, como se fosse hoje, até de números, assim. Eu lembro que a gente fazia alguns cálculos para vocês tomarem as decisões, do valor de mandar todo mundo embora. Eu acho que era coisa de 800 mil, por exemplo, assim, para mandar todo mundo embora. Se usasse a lei da redução, ia para 1.800, assim, porque ia aumentar tudo que você reduzia, você aumentava a carência. Então, era uma decisão extremamente delicada. Assim, arriscada, porque assim, era um incerto, não tinha como, era mesmo dar as mãos ali, acreditar num retorno gradativo, mas assim... Mas foi assim uma tortura, porque eu lembro, eu falava pro meu irmão, eu falava, cara, mas não vai voltar, a gente precisa começar a cortar, a gente precisa demitir mesmo agora, porque assim não vai... E não, vamos segurar aqui, vamos segurar ali. E na cabeça era tudo que já tinha preparado aquela equipe. A gente, obviamente, também com redução de salário, tudo. A gente ganhando menos, se virando. Então, assim, todo mundo... foi um negócio surreal, assim, emocional ali, abaladíssimo, todo mundo, né? Foi um punk, assim, uma coisa inimaginável, assim. Aí a gente começou, né, na pandemia, não tinha evento para fazer, nem viagem, nem evento. Eventos, começou a vir a história dos eventos virtuais. Sim, que eram as lives. Né, as lives, convenção, feira. Vamos entrar nesse negócio. A gente, logo no começo, já começamos, pegamos o time,
A Fernanda, que é a nossa diretora brilhante, também fez um trabalho com o time. Vamos para cima, vamos embora, vamos fazer acontecer. Começou a fazer conexão com o estúdio. A gente montamos um estúdio no nosso escritório, né? Então a gente pegou uma sala grande que tinha lá e falou, pô, essa sala tá parada, tira os mobiliários, vamos fazer um estúdio, chroma key. E é equipamento, né, cara? Você não linkava 1000 pessoas de um jeito simples, né? Assim. É uma doideira, assim. E aí os fornecedores também de audiovisual, todo mundo parado, esgotado, e os caras começaram, não, beleza, vamos embora, vamos fazer, vamos dar a mão. E aí a gente fez para Cargill, 3M, um monte de empresa na época precisando fazer evento e tal, botava aqui, né, todo mundo de máscara, tem vários vídeos ali, né? Alugamos estúdio, às vezes fazia em 2, 3 estúdios, então, e aí com o povo dentro de casa, mandava kit para casa das pessoas, com mochilinha, com... às vezes fazer uma convenção, fazer uma festa, conectar de alguma forma, tudo online, e que na época era caro pra caramba, né? Assim, ainda é caro, você sabe disso, mas assim, um evento virtual na cabeça das pessoas naquele momento, que não conheciam muito, é só ligar o Teams aí, ligar o Zoom, e fazer. Aperta o link aí. Porque daí a gente mandava, era evento assim de 1 milhão, 2 milhões, era um evento caro, porque toda aquela produção, conteúdo, logística e tal, fazer um ambiente digital na época, a gente fazia, era para plugar todas essas tecnologias sem risco de queda, às vezes a gente usava Zoom, né? Teams e Google Meet, se eu não me engano, mesmo, era um negócio surreal, assim, muita tecnologia embarcada. E essa logística toda, né? Então, assim, graças a Deus, isso ajudou muito no período da pandemia, assim, foi uma coisa que eventos a gente... E ajudou muito a puxar a Costa Brava para esse mundo do live marketing, assim, que foi aí que a gente entrou pro criativo, já fazia, mas foi aí que a gente mergulhou com mais intensidade, em ter time de criação, de tecnologia. Tinha demanda, né? Tinha essa visão, tinha demanda, a gente falou, vamos fazer, e a gente não tinha passagem aérea para emitir, não tinha hotel para reservar, era só... E tava todo mundo aprendendo também, né, cara? E aí começou a aprender, fazer, fizemos muito. E fica muito bom nisso, assim. Olha, então a gente começou depois a fazer evento híbrido, então era presencial. E até hoje é híbrido também? Hoje ainda tem, Fábio, ainda tem sim. A gente fez uns recentemente, assim, quando você quer fazer um evento grande, não dá para levar todo mundo, você faz uma parte virtual, uma parte do evento presencial, então isso ainda existe, acho que fica o legado, toda a parte de credenciamento. E a gente foi atacando diferentes frentes, mas olha, sem dúvida, pra gente, a maior crise da história e... Não vão deixar boas lembranças. Graças a Deus, passou. Vamos fazer um bate-bola? Bora. Vamos ver aqui. Peguei aqui aquela perguntinha pinga-fogo, sabe? Pinga-fogo, Marília Gabriela. Vamos lá, bora, vamos ver se a gente passa. Kaká, vamos lá. Relacionamento ou resultado? Resultado. Não tem jeito, né, cara? No final vai ser resultado. Precisa do relacionamento, mas sem resultado não dá, bicho. Crescimento rápido ou sustentável? Sustentável. Marca forte ou operação eficiente? Marca forte. Impressionante, né? Hoje em dia, nesse mundo de marketing, de posicionamento, realmente o volume do valor da marca forte. Da marca é muito forte, né? Você pega, assim, claro que o operacional funcionando ali é vital, mas eu acho que é uma coisa que hoje, cada vez mais, até com IA, é o básico. É o básico que você tem que fazer, né? Sim. Mas a marca forte, eu acho que é o que responde nas horas duras ali. A gente vê o quanto tem de startup travel tech nascendo. E, pô, tem tecnologia legal, tem sexo e tal, mas, cara, não tem o sangue ali pulsando, né? Acho que isso ainda faz muita diferença. Assim, a cultura, valores. Liderança próxima ou estratégica? Eu acho que liderança... Putz, pode ser os dois? Pode. Aqui a casa é sua. Eu acho que tem que ser estratégica na liderança, né, C-levels ali. Acho que a gente precisa ser cada vez mais estratégicos e liderança intermediária.
Mas a liderança tem que estar muito próxima também ali. Camada time, tática, cara. talvez, da Da liderança tática está ali, né? próxima. Tem que estar próximo. A estratégica tem que ser estratégica. É. Parece redundante, Parece mas na pirâmide ali eu também vejo que a estratégica... E ela... mesmo a nossa estratégica, putz, de vez em quando, né, Fábio, vou mergulhar mesmo assim. Não, acho que você tem que... Na hora que você distancia demais da operação, também você perde um pouco ali o feeling, né? Estar no cliente, visitar. A gente procura muito ouvir mesmo as dores do cliente, né, ali. Você fica, às vezes, só no teu casulo ali, pensando em estratégia. Tem que ouvir, tem que estar mais... Vi um mentor nosso aí, que é o Fábio Scanavino, ele falou assim para mim, cara, mesmo o CEO, o sócio mais estratégico da empresa, ele tem que descer para vender. Não é pela venda. Lógico que ela aumenta a conversão, isso é sem sombra de dúvidas, mas para sentir a necessidade do cliente e que vai ter essa visão de forma totalmente diferente do que outras pessoas. Principalmente venda. Acho que venda tem que estar ali, de vez em quando você tem que estar na ponta onde tudo acontece. Experiência ou preço? Experiência. Conta muito, né? Conta muito. Preço, acho que é... A gente vive uma dor no nosso negócio, né? De viagens corporativas, principalmente, e eventos um pouco também, muito na mão dos compradores das empresas, né? A gente lida hoje com compras, as áreas de compras ali, as maiores empresas acabam, né, tendo ali o comprador. E, infelizmente, são compradores que tem, claro, pessoas mais preparadas, mais experientes, mais sêniores, mas tem muitos que realmente não têm experiência no nosso setor, não conhece comprar viagem, ele compra normalmente a agência por um custo baixo, achando que está comprando muito bem. Fala que é o comprador busca-pé. Preço menor preço. E aí, como é que você tangibiliza essa experiência? Como é que você sabe que isso aqui vai fazer diferença na hora H, né? É só depois de viver o contrato. Então, é na hora H de um problema aqui que eu vou ligar para o Fábio, eu vou ligar para o cara, os caras me resolveram a minha vida aqui, pô, e não é porque vocês estão com a gente até hoje. Então, não é só pelo operacional ali, é na hora H, fala, bicho, cara, chegou uma pandemia aqui, o que a gente vai fazer? Vamos sentar, vamos fazer acontecer. A decisão acaba sendo emocional, então, né? Acaba não sendo o preço. Aí o emocional está ligado à experiência. Então, esse que é o grande desafio. Acho que é como que a gente hoje vive assim, esse desafio de muitos players, é um mercado muito concorrido, mas compradores que normalmente estão comprando preço e não compram experiência. Então, vender, tangibilizar um pouco essa experiência, acaba sim resultando em não ser tão predador em preço. Sim. Não tem como. E a experiência é muito da narrativa também, né, cara? Você tem que conseguir mostrar, tangibilizar algo que é intangível. E só quem sofreu mesmo com outro fornecedor consegue visualizar de forma rápida, mas de repente uma pessoa mais inexperiente ou mais júnior, ela vai, talvez por preço. Vai tomar uma decisão ali por preço, mais precipitada, e vai testar. Pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Mas acho que hoje para mim é a nossa referência, não pode abrir mão. Claro, com máxima tecnologia, máxima performance, acho que entregar o operacional muito bem feito, mas a experiência vai fazer muita diferença ainda nessa parte. Kaká, reta final do nosso bate-papo. Vamos lá, tá bom, hein? Faz um grande favor para esses empresários que estão nos assistindo aí. Deixa um recado, deixa uma dica, deixa um pensamento, o que você puder deixar para a gente. Além de ter uma boa assessoria contábil, né? Isso aí. É isso aí, importante. Isso aí. Obrigado, Fabião. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem, por todo o investimento que você fez aqui. Tá lindo, né? Tua casa. Obrigado. É incrível ver a história de vocês e, de novo, muito congruente à nossa, né? Muito parecida com a nossa ali, pô, familiar e ver o sucesso, ver o que vocês estão mirando e conseguindo desenvolver. É incrível num negócio que está passando por uma transformação, como eu falei, né? Contabilidade em geral, reforma tributária, né? Todas as vertentes ali da contabilidade. Mas, Fábio, eu acho que se eu posso deixar algum recado é realmente a parte de governança, sobre essa família, sobre equilibrar muito bem esses 3 pontos, né? Família, negócio e propriedade. Acho que o empresário vive esse dilema, então, assim, ter serenidade, ter calma, ter transparência, muita conversa, muito respeito e entender que isso é uma trajetória, um caminho, não vai, né? Em geral, a gente costuma atacar esse tema de governança pelo jurídico, né? A gente vê muitos casos, contrata um advogado, o advogado vai lá, vai resolver. O advogado, ele tangibiliza de alguma forma, ele ajuda a materializar, mas ele precisa, o processo de equilíbrio, né? De chegar
nesse equilíbrio, nessa convergência de interesses, ou pelo menos equilíbrio ali de, pô, tem um advogado que até me falou uma vez assim, falou, Cacá, a real é o seguinte, a gente vai ter que fazer um trabalho aqui que no fundo é deixar todo mundo menos infeliz possível, assim, porque assim, deixar todo mundo super satisfeito, perfeito, talvez a gente não alcance, mas é deixar o mínimo possível de desconforto. Putz, isso aqui eu não gosto, mas, cara, a gente tem que chegar num equilíbrio, né? Mas tem que ser pensado, tem que ser conversado com respeito, com enfim, equilíbrio familiar e preservar principalmente a família mesmo, a empresa, e respeitar muito bem cada etapa. Acho que a empresa precisa performar, a gente precisa sempre pensar no melhor para a empresa. Se, pô, eu não sou a pessoa certa para isso, melhor eu sair, pô, vai entrar outra pessoa que vai entregar uma empresa melhor, vai fazer um resultado melhor. E respeitar muito, né, os fundadores, irmãos, e entender a fortaleza de cada um, trabalhar com humildade, com respeito, trazer e formar time bom. Assim, uma das coisas que acho que eu sempre trouxe na minha vida, ali na carreira, que eu percebi ao longo desses 20 anos, quão caro é a gente ter equipe que às vezes não é a pessoa certa no lugar certo, né? Nem por, às vezes, e às vezes nem só por competência, às vezes é um cara muito competente, sênior, mas que está no lugar errado, não está na posição certa. Então, investiria muito nisso, principalmente em empresas B2B, né, prestador de serviço como a gente. Como, né, nosso principal custo é folha, é pessoas, é gente, é como que a gente transforma esse capital humano em uma equipe de alta performance, alocando as pessoas certas nos lugares certos. Obrigado. Cacá, mais uma vez, que honra recebê-lo aqui. Tamo junto sempre. Podem contar com a Silveira a todo momento. Muito bom, parabéns aí mais uma vez e sucesso para nós todos. Obrigado, amém. Pessoal, até a próxima. Pode contar.